Olá, investidor! Seja muito bem-vindo à nossa aula 3 do módulo 2. Nesta aula, vamos abordar sobre uma das principais escolas de análise mais conhecidas que temos atualmente, a análise técnica. E para isso, utilizaremos o Vector, que tem o maior e mais completo arsenal de indicadores e recursos gráficos que são utilizados nessa metodologia de análise. Para hoje, preparei um conteúdo especial, no qual vou lhe mostrar alguns estudos gráficos que lhe permitem uma maior visibilidade dos movimentos do mercado. Bom, dentro da plataforma existem diversos estudos essenciais e o primeiro que irá aprender são os estudos de resistência, um conceito básico para se iniciar na análise técnica, porém extremamente importante. Esses estudos mostram pontos importantes no gráfico, que se rompidos podem dar continuidade a um movimento de alta ou de baixa. E dentro dos estudos de resistência, também não podemos deixar de citar as linhas de tendência, que podem ser de alta ou de baixa. São semelhantes ao estudo de resistência, mas você verá pontos laterais em seu gráfico. Seguindo, ao aprender sobre as LTAs e LTBs, você verá os canais. Canais são estudos que derivam das linhas de tendência e servem para verificar o andamento de uma tendência conectando fundos e topos e podendo ser traçada de forma ascendente, descendente ou até mesmo horizontalmente. Porém, esses estudos são muito mais assertivos em um mercado tendencioso, ou seja, traçados de forma ascendente ou descendente. Bom, por fim, vamos aprender sobre os estudos de Fibonacci. E caso não saiba, Leonardo Fibonacci foi um matemático italiano que auxiliou muito em suas realizações para as ciências exatas. Hoje, as suas produções podem ser replicadas no mercado financeiro, como é o caso da retração e projeção de Fibonacci, todos eles criados com base na chamada sequência de Fibonacci, uma sequência numérica criada inicialmente com a resolução de um problema que ele mesmo criou, e ela foi percebida nos primórdios na reprodução de uma família de coelhos. Esses estudos podem ser considerados da classe dos mais importantes para se compreender a análise técnica, mas fique tranquilo que vou te mostrar todos eles e ensinar passo a passo de como utilizá-los corretamente. Agora que você já sabe da teoria, me acompanhe para a tela do Vector, onde irei lhe mostrar isso tudo na prática. Vem comigo! Seja bem-vindo novamente ao Vector. Como comentamos, hoje você irá aprender sobre a análise técnica em criptomoedas. Nas aulas anteriores, vimos os conceitos básicos do Vector, e após conectar a sua conta da Exchange, chegou a hora de realizar as suas análises e negociações. O primeiro conceito que iremos abordar são os estudos de resistência. Esses estudos têm como objetivo sinalizar suportes e resistências do preço em seu gráfico. Ok, Kalil, mas o que são suportes e resistências? Os níveis de suporte e resistência são elementos que ajudam o operador do mercado a entender o comportamento dos preços dos ativos. Essas zonas de preço indicam onde há grandes possibilidades de existir uma rejeição de preços, ou seja, quando a cotação chega próximo a algum desses níveis e então reverte o movimento. E para identificar esses pontos, é importante que você entenda separadamente o que são suportes e o que são resistências. Suportes são níveis de preço que se encontram abaixo da cotação atual. Grave essa informação: suportes são sempre localizados abaixo dos preços. Eles são utilizados como referência para entradas, tanto em movimentos de alta ou de baixa. E como comentamos, os suportes sempre se encontram abaixo da cotação atual, e o esperado é que o preço volte a subir após testar os níveis de preço. Mas fique atento, estamos falando de probabilidade. Romper para baixo do suporte também pode acontecer durante o seu teste de rejeição, e normalmente o rompimento tende a empurrar o preço cada vez mais para baixo e com força. Os principais motivos desses rompimentos são um baixo interesse da ponta compradora no nível de suporte, ou força vendedora superior ao interesse de compra. Mas fique tranquilo que iremos aprofundar ainda mais essa parte durante a nossa aula de exaustão e absorção no fluxo. Já as resistências são o oposto. Resistências estão sempre localizadas acima da cotação atual, fazendo com que aquela região se torne importante e, caso seja rompida, o preço tende a dar continuidade com força para a tendência. Ok, Kalil, entendi a teoria, mas como sei quais são os pontos de suporte e resistência? Esses pontos geralmente são topos ou fundos, mas vamos ver isso na prática. Para inserir o estudo de resistência no seu gráfico, clique neste botão. E agora, perceba que neste ponto tivemos um topo do mercado. Você pode posicionar o seu estudo aqui e interpretar como uma resistência do mercado, justamente por estar acima da cotação atual. Já neste caso, perceba que o mercado fez um fundo. Podemos novamente traçar o estudo de resistência e marcar esse suporte. Caso o preço chegue novamente nessa região, ele tende a resistir e voltar a subir, ou dependendo da força, romper esse nível de preços e continuar caindo.
Viu como é simples? Agora que você aprendeu esse conceito básico, vamos para as linhas de tendência. Antes vamos remover os nossos estudos, e para remover todos simultaneamente, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a tela, e depois em Opções de Estudos. Excluir todos os estudos, sim, e pronto. Como você pode perceber, o mercado nunca anda em linha reta, sempre em movimentos de zigue-zague. E assim como nos estudos de resistência, as linhas de tendência também mostram pontos de suporte e resistência do preço com base nessas movimentações laterais do mercado. Esses estudos são traçados unindo topos e fundos do mercado, mas vamos ver na prática para facilitar. Para inserir, clique aqui em Segmento de Reta e busque pelos topos e fundos do mercado. Para iniciarmos, perceba aqui uma tendência de alta. Para traçarmos a linha de tendência, você deve clicar no primeiro fundo e arrastar até o último. Dessa forma. Essa chamamos de linha de tendência de alta, por ser formada unindo os fundos do mercado e, consequentemente, diversos suportes do preço. A lógica para as linhas de tendência de baixa é a mesma, porém, você deve procurar os topos do mercado, como é o caso aqui. Para traçar o caminho ao mesmo, selecione o estudo, junte os topos e pronto. Com os estudos traçados, perceba que as linhas de tendência de baixa são utilizadas como resistência do preço. Já as linhas de tendência de alta são utilizadas como suportes do preço, dando uma maior visibilidade ao trader das movimentações do mercado. E agora que você aprendeu o que são as linhas de tendência, vou lhe mostrar sobre os canais, um tipo de estudo um pouco semelhante, porém mais completo. Primeiramente, vamos remover os estudos do nosso gráfico. E pronto. A lógica por trás dos canais é bastante semelhante ao das linhas de tendência. Um canal é formado por duas linhas, uma que conecta uma série de fundos e outra que conecta uma série de topos. Ok, Kalil, como assim? Vamos para a prática novamente para ficar mais simples. Para inserir em seu gráfico, clique neste ícone e comece traçando por qualquer um dos lados, mas vamos começar por baixo. Puxe até o último fundo e depois plote essa outra linha do outro lado do movimento, unindo os topos. E pronto. Perceba que a cotação seguiu respeitando o canal, e quanto mais vezes ele for testado, maior será a sua força. Ou seja, quanto maior for a duração do canal, maior será a sua força de suporte e resistência, tanto para cima quanto para baixo. Vejamos outro exemplo. Novamente, vamos traçar da mesma maneira. E pronto. Veja como também seguiu o canal que traçamos. Mas uma configuração muito interessante desse estudo é a linha central. Para inserir, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o estudo e depois ir em Propriedades. Aqui vai em Aparência, selecione Linha Central e você pode também customizá-la da maneira que preferir. Após isso é só clicar em OK e pronto. Veja que a linha central é uma balizadora dos preços e com ela você consegue entender em qual parte o movimento está com maior precisão. Bom, agora vamos finalizar a nossa explicação com os estudos de Fibonacci. Vamos apagar os nossos estudos. E pronto. Bom, considerado parte dos pilares de um trader, esses estudos técnicos auxiliam a identificar áreas importantes para a tomada de decisão. A projeção de Fibonacci serve para projetar zonas de preço de acordo com dois movimentos, um principal, que identifica a tendência, e outro corretivo, no intuito de projetar alvos futuros. Já a retração mostra essas zonas de acordo com o movimento principal e nos auxilia a observar movimentos corretivos. Bom, vamos agora para a prática. Apertando esse botão aqui, você terá a retração de Fibonacci selecionada. Para começar a utilização desse estudo, é importante analisar os pontos de topo e fundo de candle. Esse é o gráfico do Ethereum no período diário. É importante ressaltar que, diferentemente do mercado tradicional, em criptomoedas dificilmente haverão gaps de abertura, pois o mercado é 24 horas.
podemos identificar esse movimento de fundo e de topo, que serão nortes do nosso estudo. Mas antes de começarmos, vou ativar uma ferramenta que irá nos auxiliar a traçar o estudo, chamada de magnético. Já com topo e fundo identificados em nosso gráfico, clicamos sobre o topo e arrastamos até o fundo. Dessa maneira. Já com o estudo traçado, o que podemos observar é que temos linhas às quais os preços têm uma maior probabilidade de retrair, e nas linhas temos os níveis de Fibonacci. Esses níveis são, padronizadamente, 0, 38,2, 50, 61,8 e 100. E perceba que o preço testou a região de 61,8 da nossa retração e deu continuidade ao movimento. Ou seja, fique atento aos níveis centrais do estudo, que é onde o preço costuma flutuar com maior frequência. São eles os níveis 38,2, 50 e 61,8. E uma estratégia bastante utilizada por traders é realizar entradas nesses níveis centrais que citamos. Agora que você já sabe como funciona a retração, vamos traçar a projeção de Fibonacci. Neste mesmo gráfico vamos remover o estudo. E agora observe este movimento. Como comentamos, a projeção é traçada com base em um movimento principal e em um movimento de correção. Pressionando este ícone aqui ao lado do gráfico, você entrará nesta ferramenta de estudo. Para traçar, basta selecionar o topo do movimento que encontramos, arrastar até o fundo e depois novamente até o topo. Dessa maneira. Agora perceba que temos os níveis de Fibonacci projetados novamente em nosso gráfico. No caso da projeção, os níveis centrais de Fibonacci costumam ser utilizados para realizar saídas parciais com alvo principal na zona de 100. Porém, neste caso, podemos desconsiderar esse nível de preços. E você também pode customizar da maneira que preferir a sua projeção de Fibonacci. Basta clicarmos com o botão direito do mouse sobre o seu estudo e depois em Propriedades. Aqui você consegue incluir cores, aumentar ou diminuir a espessura da linha, incluir níveis manualmente na aba Níveis, ou até mesmo redefinir a posição pela aba Posição. Sem contar que você também pode definir um alarme nesta aba para rompimentos de zonas. E então é só clicar em OK e pronto. Bom, então recapitulando esses dois últimos conceitos que vimos, a projeção deve ser traçada com base em um movimento principal e em um movimento secundário de correção. Já a retração deve ser traçada com base em um movimento simples com um fundo e um topo. Os objetivos desses dois estudos são diferentes. A projeção tem como objetivo identificar alvos futuros daquele determinado movimento e a retração tem o objetivo de identificar zonas corretivas do preço. E aí, o que achou? Espero que tenha compreendido todos os detalhes dessa aula. E agora, para fixar esses conhecimentos, você deve treinar suas operações utilizando esses estudos no Vector. E uma dica, utilize o simulador disponível na sua plataforma para operar em um ambiente totalmente seguro, sem colocar em risco o seu capital, até você ganhar confiança suficiente para operar com o seu dinheiro. Siga conosco para a nossa próxima aula, onde iremos aprofundar a análise técnica com indicadores avançados. Te vejo lá! Bons negócios e até mais!